Fala, meu povo e minha pova da ABC Paulista, tudo bem com vocês? Ayrton no comando dessa máquina, o podcast Conexão ABC, o seu podcast do ABC para o ABC Paulista, né? Hoje eles vão falar um tema que é muito importante para o futuro da nossa geração. Mas antes, calma, que eles vão falar sobre nossos apoiadores, que é a X2 Papelaria e a Mania de Limpeza. Estão divididos por um muro, na rua Paganini, número 35. Então, se você tá querendo tirar aquela xerox, sua segunda vida de conta, vai na X2. Quer comprar o seu desfetante, quer comprar algo do tipo, vai na Mania de Limpeza que estão te esperando lá, tá? Gente, sem mais delongas, vamos começar aqui a falar, tá? Estou com a Natália Chances, tá? Ela é educadora parental, ela é podcaster e mãe do mundo da Luna. Nath, seja muito bem-vinda ao Conexão ABC. Obrigada, Ayrton, muito obrigada. A Mãe no Mundo da Luna foi boa. Gostou? Muito bom. Eu tava até, a gente faz uma pesquisa aqui, né? Eu sei que a Luna deve ser o nome da sua filha, correto? Sim, Beleza. sim. Mas você provavelmente era fã do Lucas Silva Silva, certo? Porque Eu era diretamente. também, Ah, eu era também, mas não foi assim tanto nesse sentido que eu escolhi o nome, né, do perfil. Foi mais assim, para estar alinhado também com a perspectiva que eu tenho hoje, que é de uma criação mais centrada nas necessidades da criança, né? uhum. Então, ao invés da criança saber qual é o nosso mundo, a gente entender esse mundo e conseguir promover as necessidades dela. Por isso que a mãe está no mundo da Luna. Legal. Eu pensei, falei, será que ela era fã do Lucas Silva Silva? Que eu não sei quando você nasceu, se era 90, né? Ali. Aí eu falei, deve ser alguma coisa do tipo, mas muito legal você já falar isso. Nath, pra gente já ter uma introdução muito legal, fala um pouquinho sobre você, como que é o seu trabalho, para o pessoal conhecer você um pouquinho. Sim. Bom, o trabalho do educador parental está bem no início, né? Ainda é uma profissão que está começando, uma profissão relativamente nova. Mas eu digo que, além da profissão do futuro, uma profissão muito importante, porque a gente vê hoje, né, um adoecimento da sociedade, tantos problemas mentais, ansiedade, depressão, burnout, e cada vez mais a ciência tem comprovado a raiz disso tudo na infância. E o educador parental ele vem com esse olhar para as dinâmicas familiares, para o desenvolvimento infantil da criança e do adolescente, para que a gente consiga promover um ambiente seguro e saudável para esse desenvolvimento. Né? Você falou muito legal, um tema, né, relacionado ao futuro. Sim, a gente está construindo a sociedade do futuro agora, através da infância e da adolescência, mas também é do presente, né? Porque a gente olha realmente para as necessidades do hoje, sem pensar, né? O que que ela vai ser lá na frente, o que que eles querem ser lá na frente, porque eles já são hoje e eles já necessitam e demandam hoje. E o educador parental vem com esse olhar de traduzir tudo isso para a família, de entender quais são as dinâmicas que são disfuncionais, para que a gente consiga tornar isso em algo mais funcional e assertivo para toda a família. Claro que nada engessado, né? Então a gente estuda muito bem qual é a realidade daquela família para que a gente consiga encaixar tudo isso da melhor maneira possível. Muito, muito legal. É interessante, né? Eu falei futuro, mas a gente tem que pensar no presente para chegar no futuro, né? Exatamente. Nath, você é de Santo André, correto? Isso. Muito legal. Mais uma pessoa de Santo André. Eu acho que aqui no nosso podcast, se eu não me engano, eu acho que tipo 80% das pessoas daqui é de Santo André. Incrível que pareça. E quem me indicou vocês foi o Rafa, que adorou participar do O podcast. Rafa é incrível, né? Rafa, um Ah, abraço pra você aqui. Muito legal que a gente viu que ele tava na Jovem Pan, né? Esses dias. Foi é, muito legal, a gente lá comentou lá no post dele. Nath, me fala um pouquinho. Você hoje trabalha diretamente com isso ou você trabalha com podcast, né? É bom falar também que você tem um podcast. Eu acho muito interessante a gente falar sobre isso também. Você pode comentar pra gente? sim. Eu trabalho hoje com a educação parental só, né? Então atendendo famílias, mas também faço palestras em escolas,
workshops para escolas, para famílias também, rodas de conversa, né? Então, tudo que envolve essa questão da infância, né? Em vários âmbitos a gente consegue trabalhar. O podcast é uma coisa que eu amo fazer, né? Eu faço com o maior carinho e amor, mas veio da necessidade de conseguir disseminar esse conteúdo para que famílias tenham acesso. A gente sabe que hoje a profissão, né, do educador parental é elitizada, então quem tem acesso é quem tem condições financeiras para ter acesso, para pagar. E muitas famílias precisam desse olhar e desse conhecimento e não têm condições. Então, o podcast foi um meio que eu encontrei para que eu consiga, mesmo que um pouquinho, disseminar essa informação para todos que precisam, né? De democratizar isso daí. É o grande alcance, né? Você consegue chegar em muitas pessoas com um vídeo ou áudio, né? Sim, sim. E aí, né, enquanto eu não tenho essa condição do investimento, eu posso ir aprendendo através desses conteúdos e claro, né, que às vezes a gente precisa realmente de um olhar mais profundo, de um acolhimento, mas toda informação é muito válida, né? Legal. E um coração que você toca, uma família que você toca, já transforma o mundo de uma criança, né? É, eu sempre comento aqui isso, né? Que a gente traz pessoas aqui no Conexão ABC que transformam a vida de outras pessoas. Não seja uma pessoa, mas já está Sim, transformando o mundo, né? A gente conectar uma pessoa já tá suficiente pra gente, né? com certeza. É a famosa frase da lista de Schindler, né? Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Isso mesmo. Nath, eu quero saber qual que é pra você, qual foi o maior mito sobre a maternidade que você escutou na sua jornada? Conta um pouquinho pra gente, que já que a gente tá nesse tema, né? Eu não vou nem falar que é um mito, assim. É um mito um pouco, né? Mas, assim, a cama compartilhada para mim era muito tabu, né? Então, hoje a nossa sociedade é uma sociedade que, infelizmente, acaba afastando pais, mães, cuidadores das crianças, né? Dizendo que a gente tem que ser duro para que lá na frente eles consigam viver nesse mundo que é duro também, né? Isso é uma crença, um mito muito perigoso, né? Essa é a palavra. É um mito perigoso porque vai totalmente ao oposto da nossa natureza humana, né? Que somos mamíferos e dos estudos que a ciência tem trazido. E aí eu tinha essa crença, né, de que a minha filha tinha que dormir no bercinho dela, que tinha que ter o espaço dela, que era isso, que era aquilo, descompreendendo, né, totalmente a natureza humana. E tentei fazer isso assim que ela nasceu, o que não foi bom nem para mim e nem para ela. Para mim, por conta da privação de sono, né? Então, é uma fase muito delicada do puerpério, muito intensa. E para ela, porque realmente eu não estava atendendo a uma necessidade dela de segurança e de proximidade. Então, eu fico feliz hoje com o olhar que eu tenho, eu não tinha essa consciência na época, mas de que ela realmente lutou muito pela necessidade dela. E quando eu me rendi a essa necessidade, tudo fluiu melhor. Então, era um mito, assim, sabe? Totalmente de uma crença popular que não vai de encontro ao que os estudos científicos trazem. Claro que eu entendo, né, que tem famílias que realmente, de fato, não conseguem proporcionar uma cama compartilhada com segurança, mas não adianta a gente desprezar o fato de que é uma necessidade do ser humano, do mamífero, se sentir seguro na hora do sono, né? Porque é um momento muito vulnerável. Se a gente for observar na natureza, os macaquinhos, os leões, todos os animais, eles dormem junto com as suas crias. Uhum. Porque realmente, se a cria se afasta, é um momento de vulnerabilidade, ela pode ser, né, morrer, ser pega, enfim. Então faz parte dessa natureza mamífera precisar desse contato, desse vínculo de segurança. Eu acho que esse foi um mito assim que eu tive que muito trabalho para desmistificar, mas eu não me arrependo de ter estudado sobre. Né? Me corrija se eu estiver errado, tá? É que eu vi que tem, eu acho que o único, não sei se é mamífero ou o único animal, que isso é racional, que tem mais necessidade dos pais é o ser humano, né? Porque, tipo, o, o, o,
elefantinho, a girafa já, tipo, já nasce, já vai andando, e o ser humano não, precisa daquele cuidado 100% para poder evoluir, né, para poder ser protegido, né? Todos os filhotinhos precisam, mas por menos tempo, né? Uhum. Então, a gente, né, o bebê humano, o ser humano, demora muito para o cérebro terminar de se desenvolver. Se o cérebro nascesse totalmente desenvolvido, não passaria pelo canal vaginal, pelas vias normais, enfim, e levaria muito tempo de gestação. Então, a gente nasce muito inacabado. Para você ter uma ideia, o nosso cérebro termina de se desenvolver por volta dos 25 a 30 anos. Já tem pesquisas Vixe, hoje de. então o meu tá É, terminando ainda, será? é. E tem pesquisas hoje que já demonstram, né, que se você vivenciou muitos traumas na infância, pode ser que esse desenvolvimento completo e maduro aconteça por volta dos 40 anos. Então é muito tempo. Aí realmente, quando você me fala que é um bebê que é 100% dependente, sim, né? E vai demorar muito mais tempo para ser autônomo em suas funções, né? Leva muito mais tempo para terminar de se desenvolver. E a gente, infelizmente, hoje tem essa crença que a gente tem que adultizar crianças e adolescentes, mas quando eu conheço o processo de desenvolvimento cerebral, e aí eu comparo com as atitudes que a gente tem, é a mesma coisa da gente ficar o tempo inteiro entregando uma chave de um carro para uma criança de 2 anos dirigir. Ela Sim. não tem essa competência e habilidade ainda. Né? Então, exige maturação, paciência da nossa parte para que a gente consiga esperar esse desenvolvimento acontecer. Que eu não sei você, né? Eu não sou pai, mas eu sou tio. Você tem minhas propriedades para falar que você é mãe. Tem muitas mães que no meu tempo eu vestia como criança. Eu vestia como uma criança. Hoje as mães vestem as crianças como fossem adultos. Eu não sei se já quer que a criança evolua rápido, eu não sei qual que é o pensamento dessas mamães. É, assim, eu vou mais pro lado que eu acho que são tendências, né, de moda, enfim. Na nossa época nem existiam roupas adultizadas, né? Eram É, roupas realmente infantis. Mas é um reflexo realmente desse pensamento de querer esperar algo a mais do que essa criança e esse adolescente consigam nos uhum. entregar, né? Eles não são mini adultos, eles são crianças que necessitam de cuidado e proteção. Então, a roupa eu acho que é só um reflexo realmente da nossa crença distorcida, do nosso próprio processo de evolução. Você comentou sobre a cabeça do ser humano ser desenvolvida lá para os 30, 25 anos, depende. O cérebro, É, sim. deixa eu te fazer uma pergunta. A separação de pai e mãe, existe alguma coisa que lá no futuro demora um pouco mais? Você acha que sendo amigável ou não, como que faz isso? Como que a criança evolui com isso, né? Porque é um impacto, querendo ou não, a separação Sim. dos pais, né? Eu vou te responder assim, com tudo depende, viu, Ayrton? O trauma, ele, claro, né, é o evento em si, mas a gente tem a noção de que o trauma é um evento muito catastrófico, e nem sempre é, né? Porque cada pessoa reage de um jeito a determinados tipos de situações. Mas hoje já se a linha que tem é que o trauma tem um impacto muito maior quando eu estou vivenciando isso sozinho, desamparado. Então, vamos colocar uma situação A, tá? Mesmo que tenha sido uma separação amigável, mas essa criança se sentiu desamparada por esses pais, então ela não recebeu o acolhimento necessário. Muitas vezes tem pais que mentem, tentam esconder a situação, não falam das emoções e a criança fica perdida, não conseguem lidar com essa situação da melhor maneira possível que aquela criança precisaria receber. É sim um trauma e sim tem um impacto na vida adulta. Mas tantas outras situações. É que o divórcio em si, ele inclusive, ele entra na pesquisa da doutora Nadine Burke Harris como uma experiência diversa da infância, já classificado como um trauma. Mas a gente sabe que se essa separação foi muito, muito bem acompanhada, essa criança foi muito bem acolhida, validada, tudo muito organizado emocionalmente para ela, o impacto vai ser menor. Com certeza, com certeza. Ô, Nath, eu quero saber de você.
Muitas mães se entregam 100% aos filhos. Natural da mãe, né? Aonde que é o momento que a mãe tem que falar assim, amo meu filho, cuido do meu filho, mas eu também preciso me cuidar, porque se eu não me cuidar, eu não consigo cuidar do meu filho. Qual que é esse momento que ela tem que falar, opa, eu preciso me cuidar também para cuidar do meu filho? Desde o dia que o bebê nasceu, na verdade, desde o dia que eu estou gestando, né? Essa doação 100%, primeiro que não existe, né? Isso é algo irreal. A gente não se doa 100% nem para nós mesmos. A gente não consegue entregar 100% todos os dias, né? Mas assim, é uma romantização da sobrecarga, do cuidado, né? Porque essa mãe, ela realmente precisa estar muito bem amparada em todo o processo, com divisões igualitárias de responsabilidades e de atividades, né, de tarefas domésticas, e ela precisa se cuidar. Eu costumo sempre dizer que não existe educação respeitosa e amorosa se você não se cuida e não se respeita, tá? E por que isso? Nós temos também as nossas necessidades. Se eu não estou me cuidando, se eu não estou consciente, se eu não estou com as minhas necessidades preenchidas, eu vou devolver minha violência para cima do meu filho, da minha criança. Então, assim, eu estou gestando, eu tenho que me cuidar para poder gerar essa vida. A criança nasceu, eu preciso ter alguém olhando para as minhas necessidades, me cuidando e eu também me cuidando. Eu preciso desse tempo para que eu consiga dar conta daquela criança. Tive das mães, faz pouco tempo que passou. Eu não sei que foi um comercial que tava passando, que eu acho que. Eu não lembro de quem era que tava fazendo. É um comercial bem impactante que mostra outra visão da mãe, né? Que é uma mulher que fica grávida, vai pro hospital, tem o bebê, e na hora da maternidade que vai ver, todo mundo só olha pro bebê, mas ninguém dá uma olhada pra mãe. E nesse mostra que a mãe primeiro chega na outra mãe. Então uma mulher reconhece a outra mulher que ela precisa de apoio, né? Porque quando a gente vai visitar o bebê, ele é a estrela, né, naquele momento. Mas a mamãe não sabe como que tá, não sabe como passou esse momento da vida dela, né? Assim, é um momento de um luto muito grande, né? Eu tive um puerpério bem complicado, Ayrton, em todos os sentidos. Eu acho que eu não soube elaborar o luto, né, de tudo aquilo que eu estava vivenciando. Eu queria a vida antiga que eu tinha, com muita liberdade, saindo, enfim, não era essa a realidade que eu estava vivendo. E também me senti sobrecarregada em muitos momentos, né, de ficar sozinha, disso, daquilo. Então, a gente se sente realmente invisível nesse momento, Uhum. invisível para a sociedade, invisível para todo mundo, né? É o fato que você falou, muito bem colocado, que todo mundo ali está se importando com aquela criança, e sim, aquela criança precisa de cuidado e se importar, mas é um vínculo, uma relação ali que está nascendo, que essa mãe precisa ser olhada para que ela consiga se vincular e se conectar com essa criança, ela precisa ser cuidada. Então, é o que você falou, né? Quando vem outra mãe que tem esse olhar e presta esse suporte e está ali, muda toda a situação, né? Eu devia ter feito isso na minha gestação, eu só fiquei preocupada com o enxoval. E, mamães, não que não seja necessário se preocupar com o enxoval, mas é muito mais necessário você se preocupar com o seu emocional e em fortalecer a sua rede de apoio. Criar sua rede de apoio se você não tiver. Se conectar com mães que estão vivenciando a mesma fase que você está vivenciando, para que a gente passe por esse luto de uma maneira mais leve e melhor acompanhada e assistida. Né? E eu não fiz nada disso. Claro que eu tive muito apoio da minha família, né? Da minha mãe, da minha sogra, minha irmã, minha amiga, né? O pai dela, enfim. Só que muitas vezes isso não é suficiente, porque a gente passa muito tempo sozinho com aquela criança, né? E as pessoas têm sua vida acelerada e trabalho, enfim, às vezes não conseguem estar 100% presente para essa mãe. Então, o quanto mais a gente conseguir se preparar e também se inserir em atividades com grupos de mães, melhor a gente vai se sentir para cuidar daquele bebê. É, é, é até interessante você falar o seu fato, né? Porque meio que complementa do que esse comercial. Que provavelmente foi uma mãe que escreveu com comercial, porque aí você nunca tem essa visão. É legal a gente ver esse outro lado da moeda, né? E Principalmente. sabe que você
Pode falar, pode Pode falar. falar. Não, pode falar, eu só ia complementar. É que você falou, né, que foi uma mãe, provavelmente foi uma mãe que escreveu, mas sabe que a gente percebe a falta de mulheres em muitos tipos de planejamentos? Eu vou falar uma coisa muito simples, mas, por exemplo, obras, né, que é um setor mais dominado pelo masculino, né, por homens, e em restaurantes, em condomínios, em vários locais públicos, construídos ou privados, você não vê a presença de fraldários. Hum. Tem muito lugar que você vai e você não tem onde trocar o bebê. Ou seja, realmente não foi pensado por alguém que pensa nessa mulher, nessa mãe que vai precisar ocupar esse espaço também. Eu fui recentemente na inauguração de um teatro público lá em Paranapiacaba, né, que vai ser utilizado para treinamentos, e não tem um fraldário. Não tem um fraldário, ou seja, mães de crianças pequenas, porque o desfraude não acontece tão cedo, mães de crianças pequenas não foram pensadas no acesso e na necessidade delas nesse espaço. E aí você vê que realmente é um olhar muito masculino que também não está familiarizado, que é um problema, né? Não estar familiarizado com essas questões do cuidado, mas que não tem mulheres nesses espaços pensando, né? É, hoje a gente só vê fraldário mesmo em shopping, né? Eu, Alguns restaurantes até que já se adequaram, mas eu já fui num lugar que eu tive que ir embora porque eu precisava trocar a fralda dela, não tinha fraldário, não tem como trocar, né? A criança no chão, na pia, onde que eu vou colocar essa criança para trocar? E a gente teve que ir embora. esse é um bom ponto que você levantou aí, que é, é falta de tato ou falta de É, conhecimento, né? É um dos dois. falta de conhecimento, mas você vê assim como predominantemente a cultura do cuidado é empurrada por toda a sociedade, mesmo que de maneira inconsciente, para a mulher. Inclusive esse pensar e se raciocinar. Se você for pegar, vai uma família que tem um pai muito participativo, a gente, mesmo que ele é participativo, se a gente conversar assim, tá, mas quem é que arruma a bolsa dessa criança para a escola? Quem está pensando na comida? Quem está fazendo o planejamento de cardápio? Quem que sabe se as roupas estão servindo, se não estão, se a carteira de vacinação está em dia, se não está? Então, às vezes, É, divide mãe. as tarefas, mas não divide esse planejamento, essa sobrecarga mental. É. É, sempre é a mãe, né? Incrível, né? Até Que é reunião algo que a gente escolar, tem né? que construir. Sim. Eu fiquei surpresa até, eu fui na reunião escolar agora, a primeira que teve da minha filha, e eu fiquei muito feliz, inclusive, porque teve muita participação de pais. Muita. Não estava só predominantemente mães, estavam o casal. E eu fiquei muito contente quando eu vi essa cena, porque eu falei, olha, que legal. É um movimento que já tem se modificado um pouco. E é através da nossa geração que a gente vai ganhar força para modificar isso, né? Como? Se relacionando de maneira diferente com os nossos filhos, ensinando outros valores, realmente o pai sendo mais participativo e demonstrando que é responsabilidade de ambos cuidar daquela criança. É que a gente ainda vive uma realidade triste de muitas mães solos, né? De muito abandono paterno. É, tem Mas aos bastante mães pouquinhos, solos, né? sim, e aí a Solos, sobrecarga é um pouco maior. solos e casadas, né? Que a gente fala assim ainda, né? Sabe que eu estava comentando isso? Eu gravei um episódio com um pai amigo meu, e ele estava me trazendo uma pesquisa. Eu nem tinha ciência dessa pesquisa, né? Ele faz um movimento muito lindo para pais, né? De trazer realmente o pai para o jogo. E aí ele estava falando que as mães que mais sofrem estresse são as mães que são solo acompanhadas, que o pai está morando junto, mas ele não participa junto, ela delega a função, ele não faz, ou faz no tempo incorreto, ou fica o tempo inteiro demandando dela para que consiga fazer, ela tem que cobrar, não sei o quê. A sobrecarga e o estresse é maior para essa mãe do que para uma mãe solo. É porque ela tem que cuidar de dois, do filho e do marido, né? Aí sai dois por um. Ai, gente, que realidade triste, né? A gente Nossa, tem esperança de mudar. não, é até legal que a gente vai fazer isso. Veio uma pergunta aqui na minha cabeça. É interessante, né? Porque eu acho que isso vem de geração. É um negócio que vem de geração, né? Porque o meu pai já é dos anos 50. Minha mãe também. Mas meu pai não é um cara de muita cuidado de mim. Ele pensava que era o quê?
trabalhar, colocar dinheiro em casa e acabou. Sim. Era esse o pensamento dele. Aí eu quero saber de você. Você acha que gerações após gerações, você acha que a educação entre pais, mãe e pai para filho melhorou ou piorou? Porque antes tudo, vou até comentar aqui, era tudo no cacete, né? Era tudo a chinela voando, a cinta rolando. E hoje, eu não sei como é que tá. Mas você acha que melhorou ou piorou? Eu acho que a gente tem desafios diferentes agora. Tem um movimento muito bonito, né? Tem uma melhora, não adianta, né? Cada geração vai melhorando um pouquinho. Então, já fiz até essa pesquisa, né, de conversar, assim, entender como foi a infância da minha mãe, entender como foi a infância da minha avó, e é nítido quanto a gente percebe o que cada um melhorou do seu jeito, né? E a nossa geração, ela tem uma oportunidade muito bonita porque nós temos mais acesso à informação, nós temos mais informações, mais apoio, e a gente consegue fazer essa mudança. Porém, por que eu falo que a gente tem outros desafios, né? Hoje a gente está lidando com um desafio muito grande, que é a tecnologia, que tem também nos afetado de uma maneira negativa e afetado nossas crianças. E um discurso muito dolorido que eu percebo ainda nas redes sociais e dos pais, no sentido assim, eu apanhei e não morri, né? Eu fui espancado e não morri. Aconteceu isso na minha infância e hoje eu tô bem. E aí a gente se pergunta, né, o que é bem? Porque a gente vê um adoecimento geral da sociedade, né? Todo mundo ansioso, deprimido, viciado, tentando preencher seus vazios emocionais com qualquer coisa que consiga se agarrar. Então, a gente tem essas problemáticas que eu percebo que é um discurso assim de dor, porque é difícil você reconhecer que nossos pais poderiam fazer diferente, porque a gente se sente até culpado por isso. A gente já vem com um discurso na sequência, mas eles não sabiam, tudo bem, né? Não sabiam, ok, fizeram o melhor que podiam do jeito que tinham, mas eu posso mudar, eu não preciso carregar isso para o meu filho. E ainda eu percebo que não tem essa compreensão. Um exemplo disso é o Estatuto da Criança e do Adolescente é dos anos 90. Lá está escrito, né? Dignidade, respeito, que você não pode castigar a criança, você não pode bater na criança, você não pode violentar a criança. Inclusive, você não pode omitir se você ver alguém fazendo isso com a criança. Está lá nos anos 90 e até hoje não acontece na prática, né? Porque a gente ainda tem essa crença de que essa crença não, eu acho que falta repertório mesmo para gente. Nós não temos repertório para fazer diferente e eu vou no meu automático. Vou te dar um exemplo meu real, que eu acho que quando a gente traz exemplos fica mais claro para as Uhum. pessoas entenderem. Eu sei que gritar é errado, eu sei que gritar prejudica o desenvolvimento, faz mal para minha criança. Eu sei, aqui, racionalmente, tá? Porém, se é um dia que eu não me cuidei, que eu não estou consciente, que eu estou com os meus gatilhos ativados, eu grito muito fácil, mesmo sabendo que isso é errado, porque isso é uma trilha neural que já está muito bem estabelecida aqui, né? A gente cresceu normalizando tudo isso, normalizando esse tipo de educação, esse tipo de violência. Então a gente tem essa dificuldade também, mas tem essa nossa dor por trás que a gente precisa tratar. Então, eu acho que a gente sim, respondendo sua pergunta, estamos num caminho melhor, a passos lentos, né, de formiguinha, às vezes sem vontade, mas estamos. Porém, a gente tem desafios diferentes também, de outras épocas, e que a gente está aprendendo a lidar com esses desafios. É porque, como falou assim, a gente ninguém é perfeito, né? Tem dia que Não, a gente não, explode e é normal. E acontece, entendeu? sim, Entendeu? a gente só não pode normalizar isso daí, né? Então, Sim. hoje que eu tenho essa consciência, se eu tenho esse tipo de atitude, eu vou lá reparar a relação. Eu vou lá pedir desculpa, eu vou lá falar que isso não é adequado, Sim, né? E sim. independente se eu sou a mãe dela, se eu não sou, não, né? Ela não merece receber esse tipo de tratamento. Mas não, como você falou, não existiu, não vai existir perfeição, nós somos humanos, né? E a gente vai conseguir reduzir um pouquinho dos danos para que a próxima geração reduza um pouquinho mais. Mas é importante que a gente saiba e tenha essa consciência de reconhecer nossas falhas, de sair um pouquinho do pedestal,
né? De opa, meu pai nunca me pediu desculpa, minha mãe nunca me pediu, eu não preciso. Sim, precisa. A gente tem que sair desse pedestal e É, reconhecer também nossas falhas. é porque é uma dor que a gente sente que vai assim, nossa, meu pai nunca pediu desculpa. Eu acho que você coloca desculpa, mano, meu filho, eu não vou fazer isso, eu vou pedir desculpa, né? Eu acho que é essa evolução que a gente tem que ter, né? Ver o que tem errado e melhorar para não repassar pro nosso filho. Fala assim, parou em mim, daqui pra frente não vai ter mais na minha geração, entendeu? É essa consciência exata que você está falando que o educador parental tenta trazer. Ela só é complicada, né? Exige entrega, energia da nossa parte e auxílio, porque às vezes a gente não consegue nem reconhecer e enxergar as nossas falhas, Sim. porque foi normalizado, então a gente tem essa dificuldade. Então, um olhar externo para isso, um acompanhamento, né, de um profissional, é muito importante para que a gente consiga ter sucesso nesse trajeto. Ô, Nath, como que eu posso colocar limites pro meu filho sem perder a conexão emocional com ele? A pergunta de milhões, a dúvida de toda a família. Tá vendo como falta repertório pra gente? É disso que eu tô falando, né? Então, não é porque eu estou educando de maneira respeitosa que eu preciso deixar o meu filho fazer tudo. Isso não é saudável, isso não é seguro, né? Eu tenho que ser essa margem de segurança dessa criança. Então, sim, eu tenho que colocar limite, mas existe uma maneira para se fazer isso, que não vai ser no grito, que não vai ser no tapa, que não vai ser na ameaça, na chantagem, né? Tudo isso que a gente sabe fazer de letra. A gente acha que as crianças elas não entendem. Elas entendem sim. Então eu posso sim explicar para elas o porquê do meu não. Só que eu tenho que compreender que o meu não vai gerar uma frustração nessa criança, que vai gerar sim uma explosão emocional, que, né, eu chamem de birra, de manha, de adolescente chama, né? Ah, é adolescente aborrecente, enfim. Vai existir essa explosão emocional. Então, antes que eu consiga ensinar e guiar essa criança e explicar o porquê daquele não, eu preciso corregular essa criança, eu preciso trazê-la para o estado de segurança. E isso vai ser a minha presença, o meu colo, a minha entrega emocional, né? Eu falei não para a criança, não vem com palestrinha. Valida aquela frustração. Olha, filha, eu tô vendo que você ficou triste porque a mamãe não vai te dar chocolate antes do almoço. Eu compreendo isso, eu tô aqui para te abraçar. Vem ficar com a mamãe, vou te ajudar. Chocolate antes do almoço não é saudável, não vou permitir. Ponto final. Eu não preciso dar palestra, eu preciso corregular essa criança. E depois, quando ela estiver tranquila, calma, né? Depois desse limite que eu dei, aí sim eu posso explicar para ela o motivo daquilo e ela vai estar até mais receptiva, né? Um cérebro que está ali em alerta, ele não consegue aprender. Então, não adianta a gente tentar se vincular, se conectar com essas crianças através das palavras, é através do emocional, que vai ser do meu corpo, da minha presença, que vai gerar segurança. Eu não sei se ficou claro. Você quer que eu dou mais um exemplo, assim, Eu- para ficar mais palpável? Pode ser, eu acho que fica mais fácil pro pessoal entender. Tá. Vamos usar a agressividade, que eu acho que muitos pais têm dificuldade, né? Então, vou usar o exemplo da minha filha mesmo. Ela começou a demonstrar a agressividade dela bem cedo, inclusive, né? Mas quando ela se sente frustrada, ela vai e me morde, me bate, enfim. Então, ok, eu entendo que ela está expressando uma necessidade que não está sendo atendida, uma frustração, mas o morder e o bater não é um comportamento aceitável. O que que eu faço? Eu retiro ela, né? Então eu impeço que ela morda ou bata se eu conseguir, ou se já aconteceu, eu vou falar para ela: filha, eu estou vendo que você está brava, a mamãe está sentindo isso, porém, bater e morder machuca. Vem aqui com a mamãe que eu vou te ajudar a se acalmar. Vou ficar aqui com você. E eu ajudo essa criança a se acalmar. Então eu vou dar colo, eu vou fazer carinho, eu vou estar presente, eu vou abraçar, enfim. Quando eu sentir que essa criança já está calma, já está se sentindo segura, eu posso conversar com ela. Então, olha, filha, a mamãe viu, eu entendi que você ficou brava, mas na próxima vez que você ficar brava, você pode usar suas palavras para expressar.
você pode morder um travesseiro, você pode bater seu pé no chão. E aí eu vou dando opções de como ela pode expressar aquilo que ela está sentindo de uma maneira segura. Então percebe que eu coloquei um limite sim, eu ajudei essa criança a se acalmar sim, e depois eu guiei para a ação necessária para fazer. Né? A gente tem muito ímpeto de, não pode fazer isso, sai daí, não sei o quê, não, 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 não. Primeiro que o não é abstrato, né? Tava rolando uma trend na internet, eu não sei se você viu, mas era assim, o pai perguntava, para a criança, qual que não é a caneta? A criança ia e apontava para a caneta. Qual que não é o sapato? Ela ia, apontava para o sapato. Porque o não é abstrato para a cabecinha deles. Eles ainda não têm controle inibitório. E nem adolescente tem controle inibitório. Não adianta a gente achar, né, já está mais desenvolvido do que a criança? Sim, mas são ainda muito impulsivos. E isso faz parte do desenvolvimento cerebral. E aí, além do não ser abstrato, o meu corpo está me pedindo para expressar de alguma maneira que eu não sei como. E aí eu encontrei esse disfuncional. Eu fui morder, eu fui bater, eu fui chutar, eu fui fazer várias coisas que são disfuncionais. E o nosso papel é guiar para como essa expressão pode ser segura. Então, sentir está tudo bem, o comportamento nem sempre está bem, mas eu guio para o que é o ideal essa criança fazer e expressar. Ser firme, né, nas suas palavras, né? Como você falou não é isso e Sim, depois ela conversa com a criança sobre o que aconteceu e não fazer mais sobre isso. sim. E olha, você tocou num ponto muito importante, né? O não é isso. Não? Às vezes, a gente dá não automático para nossa criança. Então, como eu me norteio hoje, né? Porque essa habilidade de negociação a gente também vai aprendendo na infância e precisa negociar assim com criança. Às vezes, a minha filha me pede alguma coisa que eu já vou no automático, não. Mas aí eu paro e eu penso, vamos lá, vai prejudicar a saúde dela? Vai prejudicar a segurança dela? Vai prejudicar a minha segurança ou a segurança de outra pessoa nessa casa? Não, não vai. Será que eu preciso dar esse não? Ou será que a gente pode encontrar um meio termo? Ou será que esse não pode ser um sim? Então a gente também precisa aprender a repensar, né? Que realmente os limites são questões de segurança, do que não vai ser saudável, do que não, né, não é aceito socialmente. Mas tem coisas que a gente pode negociar assim com essa criança. E é uma habilidade legal da gente treinar. Nós treinarmos e eles treinarmos. Treinarem, né? Nath, é até legal você falar sobre isso, se for sobre não, 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 porque tem muitas mães, pais, né? Não fala só mãe, não, que pai também, que criam um filho dentro de uma bolha, né? Sim. Existe filho dentro de uma bolha que hoje as crianças, no meu ver, tá? Novamente, se eu estiver errado, você me corrige. Uhum. Precisa brincar na areia, brincar na terra, é, sabe? Viver. Viver. E tem pais que não, pelo amor de Deus, essa terra não sei o que lá, entendeu? Eu quero saber qual que é a importância de tirar a criança do celular e falar assim, filho, fica quieto, toma o celular. Pra fazer o quê? Deixar a criança brincar numa areia, numa terra, viver essa experiência de criança. O que isso no futuro vai interferir na vida de uma criança, né? Porque hoje eu tô vendo muitos movimentos dessa nova geração que estão tirando a tela e estão fazendo pintura, essas canetinhas que estão as trend aí. Qual que é a importância disso, do tato, da criança pegar, da evolução da criança para isso? Olha que lindo e potente essa pergunta, né? Maravilhosa. Primeiro que assim, criança precisa ser criança. Brincar é um dos pilares fundamentais da teoria do apego, é um dos pilares do apego seguro, né? É um dos pilares fundamentais do desenvolvimento dessa criança. Enquanto existência, nossa, então vamos falar da existência da humanidade, que são milhões de anos. E, historicamente, nós passamos mais tempo convivendo na natureza do que na sociedade que a gente vive hoje atual. E o nosso cérebro traz, né? Toda essa evolução desde milhares de anos. Então, o contato com a natureza, ele é importantíssimo para o desenvolvimento da criança, para tudo, para habilidade motora, para habilidade cognitiva, né, para habilidade socioemocional, esse brincar, esse contato com a areia, com a terra, com a água, com a chuva,
com tudo, né, que existe na natureza, é muito importante para esse desenvolvimento infantil. Tem muitas pesquisas que já trazem hoje, né, o quanto essas crianças que brincam mais, que têm mais contato com a natureza, lá na frente desenvolvem melhor a linguagem, desenvolvem melhor a coordenadora fina, a coordenação motora fina, a coordenação motora grossa, que desenvolve melhor habilidades sociais. Então, eu vou dar um exemplo assim, né? Sabe o que a gente fazia muito quando a gente era criança, que era subir na árvore, né? Uhum. Então, a gente estava lá brincando no parque, viu uma árvore e a gente ia subir. Para eu poder subir nessa árvore, tem que ter um planejamento. Então, eu vou ver onde que é que vai encaixar meu pé, onde que eu vou conseguir pegar, qual que é a força que eu preciso imprimir para eu conseguir subir. E muitas vezes vai precisar de mais de uma tentativa e eu vou ter que refazer a estratégia. Olha o tanto de aprendizado que tem numa subida de uma árvore, né? E aí hoje a gente infelizmente está sofrendo né, com esse excesso de tecnologia, que conta também um pouquinho da nossa falta, né? Eu vou linkar isso. Você deu um exemplo assim, a criança chorou, ó, tá aqui a tela, tá aqui o celular, se resolve aí, cala a boca, né? Mais ou menos isso. A Uhum. chupeta da criança virou a tela. Sim. Primeiro que esse excesso de dopamina que as telas liberam prejudicam o desenvolvimento cerebral. Então, também pesquisas demonstram que crianças que passam tempos excessivos na tela têm o seu vocabulário prejudicado, têm a sua habilidade motora prejudicada, têm o seu desenvolvimento afetado em diversos âmbitos, de regulação emocional, o socioemocional, né, a relação com outras pessoas, tudo isso. E aí eu tô lá colocando uma tela para ela, enchendo essa criança de dopamina e não estou fazendo a minha função, que deveria ser o quê? Corregular essa criança. Por quê? Porque eu não tenho repertório, porque ninguém me ensinou, fez isso comigo lá na infância, hoje eu não sei me autorregular e eu também não sei corregular essa criança. E aí o que é mais fácil? Para atender a minha necessidade, porque não é a da criança. A minha necessidade é que essa criança pare de chorar. O caminho mais fácil é entregar uma tela para ela. A minha necessidade é que essa criança coma. Ela só come assistindo tela, porque está lá distraída e vamos mandar para dentro. A minha necessidade é que essa criança não seja criança, que ela pare de correr no restaurante para que eu possa comer em paz. Então, joga a tela aqui. E a gente não está resolvendo um problema, a gente está gerando um problema maior para o desenvolvimento dessa criança. E que depois lá na frente eu vou ter que lidar com isso. E aí a gente tem ainda um outro gancho de perigo. Olha só o que eu uma vez ouvi de um pai de um adolescente. Ele falou que era mais seguro a criança, o filho dele, né, adolescente, jogando videogame do que na rua com os amigos. Sendo que essa rua com os amigos era sempre acompanhado da mãe, eram passeios nos parques, passeio em teatro, em várias atividades que a mãe queria proporcionar para essa criança. E o pai achava mais seguro ela estar no videogame. Você assistiu a série Adolescência? Eu Você ainda chegou a assistir? não tive tempo ainda pra ver, mas eu tô querendo ver porque tem sobre audiovisual também que eu acho muito interessante. Mas não cheguei ainda a ver, não. Mas eu vou falar sem tentar dar tanto spoiler, tá? Mas não é spoiler, o menino comete um crime mesmo, isso já aparece na primeira cena do primeiro capítulo, um menino adolescente de 13 anos. A história tem o seu desenrolar, mas o que eu quero citar aqui? Um diálogo lindo que tem entre o pai e a mãe no final, que ele fala assim: eu achei que o meu filho estava seguro no quarto, no computador, jogando. E olha tudo que estava acontecendo, porque realmente esse menino, né, através da internet, de tudo, se envolveu com Red Pills, com um monte de coisas problemáticas e acabou cometendo um crime, né? Então, assim, hoje a gente tem essa falta de repertório, a gente tem se desconectado das relações humanas. Cada vez mais a gente tem tentado se anestesiar e preencher esse vazio emocional, né, da falta dessas relações humanas com videogame, com tela, com tudo isso. E isso acarreta uma série de consequências lá na frente. Então é muito perigoso.
Natália, existe hoje um mundo sem tela, sem tecnologia? Não existe, não vai existir, mas a gente precisa ter consciência do nosso uso e do uso dos nossos filhos, do exemplo que a gente dá, porque às vezes a gente também só está aqui conectado na tela e não se conecta com eles, e não proporciona essa vivência que é necessária, né, da interação, da brincadeira, da vivência na natureza, né, um passo sem tela, sem celular, para a comodidade nossa e também por uma deficiência nossa que é dessa falta hoje que a gente tem e tenta preencher um vazio emocional com isso, se É, anestesiar com isso. quando a gente fala hoje é tempo de qualidade, né? A gente já não tem muito tempo. E o que tempo que a gente vai ficar na frente de uma tela, seja com qualquer pessoa, com um filho, com um amigo, com a esposa, com o marido, é tempo de qualidade, né? Olha todas as interações hoje, quando a gente sai nos restaurantes, tem mesas que as pessoas não se conversam. As pessoas estão todas aqui no celular. Então a gente perdeu uma referência muito importante e inerente do ser humano, né? Nós somos mamíferos, a gente precisa de interação com os seres humanos, de contato, de conexão, e a gente tem perdido tudo isso para as telas. É muito legal as telas, é maravilhoso. A tecnologia trouxe uma série de benefícios. Isso que a gente está fazendo é maravilhoso, Sim. né? Mas tem ciência com moderação. Eu sou totalmente contra cardápio virtual, viu, galera? Gosto de cardápio físico, viu? Esse negócio de cardápio virtual pra mim não dá muito certo. Porque você. Até legal você falar sobre isso. Eu já tenho que tirar meu celular. Vou, faço o Sim. QR Code. Aí ele fala assim: QR Code já vou entrar no Instagram. Viu o Instagram. Aí vou no TikTok. Aí começa a ficar ali rolando na mesa até o pedido chegar. E come, depois volta no internet. Não interage, né, com o outro hoje, né? E olha como às vezes a gente nem percebe o nosso vício, que a gente está conversando, às vezes, uma roda de amigo, parece que a gente tem uma abstinência tão grande, porque isso foi feito para viciar mesmo, né? Que nossa mão já vai caçando, e a gente entra para ver um negocinho, só que esse negocinho, aí vem uma notificação do WhatsApp, e aí eu já vi do Instagram, e aí eu já tô vendo o TikTok, e aí eu comecei a rolar, e eu me perdi totalmente do tempo, das coisas. Sim, é uma chuva, né? Parece que vem. Brrr, um puxa pra uma coisa, o outro pra outra coisa, né? E às vezes a gente entra e até esquece o que a gente foi ver. Nossa, eu direto, isso aí pra mim é natural. Eu falei, meu, o que que eu ia pesquisar aqui mesmo? Aí eu tava vendo um vídeo que não tem nada a ver. Ô Nath, vamos fazer uma pergunta agora muito interessante, né? Porque Sim. hoje eu vou emendar duas perguntas, uma de cada vez, que eu acho que é muito importante pro nosso podcast. Sobre educação positiva, né? Muita gente fala assim, né? Sobre educação positiva. Não tô falando que é todo mundo. Muita gente não é todo mundo. Sim. Fala assim, filho, dizem que é educação filho. Você prefere lavar louça ou secar louça? Dizem que educação positiva é isso. Sim. Dá opção pra criança, mas, tipo assim, você vai ter que fazer. Explica um pouquinho sobre educação positiva, que também tem muita gente que tava zoando sobre isso, sobre educação positiva. Eu quero saber o seu ponto de vista e explica bonitinho pro pessoal o que é isso e qual a melhor forma de usar, como fazer. Por favor. Sim. É legal, né, que o pessoal assim pegou essa ferramenta das escolhas limitadas, ela vem da disciplina positiva, que é uma outra abordagem também de educação respeitosa. Aliás, foi o pontapé inicial da educação respeitosa, né? Sem a disciplina positiva, não existiria hoje educação positiva e tantas outras abordagens, né? Foi o início de tudo. E o início de tudo a gente sabe, né? A gente está ali tentando, né? São tentativas, são pesquisas, claro, científicas, mas são tentativas. Só que olha assim, como a gente fica no raso quando a gente fala de escolhas limitadas, como sendo só isso a educação respeitosa. Primeiro que hoje, na consciência que eu tenho, isso é manipulação. Eu não estou negociando com a criança, eu simplesmente estou manipulando para que ela faça o que eu quero. Né? Eu estou dando duas escolhas, ela não tem escolha. Eu estou dando aquelas duas escolhas. E eu chamo isso hoje de manipulação mesmo. E segundo, que a educação positiva, respeitosa, enfim, nas suas inúmeras abordagens, ela tem que ser focada no relacionamento. Eu não faço isso com meu parceiro. Eu não faço isso com o meu amigo. Por que eu tenho que fazer isso com a minha criança, com o meu filho? Entende?
Então, é realmente focar na conexão e nesse vínculo que essa criança precisa receber de uma maneira respeitosa, onde eu pense e consiga atender as necessidades dela, mas também consiga ser margem de segurança para essa criança. Mas, para isso, eu não preciso ser duro, eu não preciso ser autoritário, eu não preciso ser negligente, permissivo. Eu posso encontrar esse caminho do meio, onde eu vou atender essas necessidades, ser margem de segurança, mas eu posso fazer isso com amor e com respeito e com dignidade. Então, hoje, assim, para me nortear, sempre que eu falo, né, de relação, de educação respeitosa, eu me pergunto, quando eu vou tomar alguma atitude, quando vou fazer alguma coisa, eu me pergunto, eu faria isso com meu parceiro? Eu faria isso com um amigo? Eu me sentiria confortável em fazer isso com outra pessoa adulta? Ou eu sentiria vergonha? Se outra pessoa adulta fizesse isso comigo, eu gostaria disso? Então, eu vou me norteando, porque, né, a gente é uma sociedade adultocêntrica, eu vou me norteando das relações adultas para entender o que é respeito. Respeito é isso, então eu também preciso proporcionar isso para essa criança. Então, é algo muito mais profundo, não é uma ferramenta, tem que falar isso, tem que fazer aquilo, tem que ter escolha limitada. Não, eu preciso entender essa relação para eu conseguir fazer isso funcionar de uma maneira amorosa e respeitosa. E isso leva tempo, é construído, né? Não é do dia para a noite. A gente está conhecendo esse ser humano, e esse ser humano está nos conhecendo. E a gente vai fazer isso pelo resto das nossas vidas. Assim como um casamento que dura 25, 30 anos, 50, enfim, os dois vão mudando ao longo do tempo e vão se reconhecendo, né, ao longo do tempo e se relacionando. É a mesma coisa com os nossos filhos. Mas é mais profundo do que só ferramentas e frases prontas. A educação positiva é realmente sobre relacionamento, sobre conexão, sobre vida, né? Sobre vínculo. Entre. É muito legal porque, igual eu falei pra assim, tem muita gente que eu falo pra você, exemplo, né? Ah, você vai escolher positiva. Você vai querer lavar a louça ou secar a louça? Então é bom você desmistificar isso, porque não é, igual você falou, isso é manipulação, né? Sim, sim. E aí, se eu chego assim para você, né? Ayrton, então, a gente tem aqui o cardápio, né? Eu já dei uma olhada nas opções. Você vai querer comer carne ou peixe? E você dá vontade de comer frango. Eu É, faria isso com você, entendeu? é. Seria mais ou menos isso mesmo, né? É tipo, não, é a opção que eu quero. Eu tô te impondo a impressão que eu quero, né? É novamente sobre Sim. o pai e a mãe, isso que pela criança, né? Sim, sim, e que assim é muito maquiado, né? Você vê que é sutil, porque parece que realmente eu estou respeitando essa criança, eu estou dando escolha. Tá, quais escolhas? É, As que eu quero? É sim. escolha? Não é a escolha da criança, é sua escolha. É. Nath, É claro que, por exemplo, assim, né? hum, Quando você fala de um escovar os dentes, de um tomar banho, de um trocar fralda, tomar um remédio, isso são coisas que não são sim, negociáveis. Não sim. tem como negociar isso. Só que se não é negociável, eu não preciso manipular, eu preciso explicar o porquê que aquilo é necessário e levar essa criança a fazer, porque ela não vai ter outra opção, O né? que Eu sou responsável por cuidar dela. tem que fazer o que tem que fazer, né? Ô, Exatamente. Nath, eu fui lá, né? Vi bastante seus cortes de podcast, né? E eu vi um podcast que eu achei muito legal, que é Isso é Só Você Sozinha, e eu quero que você me responda a isso. Nath, o que é felicidade pra você? Felicidade, olha que complexo. Era o tema que tava lá, mas eu falei assim, Sim, eu achei muito legal essa pergunta sim. que é muito abrangente, né? Felicidade pra cada um é diferente também. É diferente, é complexo, né? Hoje, para mim, hoje, porque as coisas mudam, né? Felicidade é conseguir proporcionar para minha filha e para mim, porque esse processo passa pelo meu processo de cura, uma história diferente. É construir uma história diferente, amorosa e respeitosa. Então, isso é minha felicidade. É o sorriso dela, é o meu bem-estar também. São as relações humanas, as interações humanas, é onde eu tenho me encontrado mais feliz, né? Realmente
nessa essência. Então, a felicidade é você estar alinhado com a sua essência, para mim, com a sua essência e com a sua autenticidade. Você conseguir devolver para o mundo o melhor de você, né? Toda a sua criatividade, sua potência, que para cada um vai ser uma coisa. E hoje eu entendo que eu estou alinhada com isso. Mas, quando a gente fala de felicidade, e olha que engraçado, né? Como às vezes nem a felicidade a gente se permite viver. A gente passou por tantas coisas disfuncionais ao longo da nossa história, e hoje tem muita gente que fica feliz com uma conquista, mas não adianta ficar muito feliz, porque daqui a pouco vai acontecer algo ruim. Sim. Não adianta ficar muito feliz. Nossa, porque... acontece muito. Auto-sabotar é demais, demais, demais. E olha como assim isso conta da nossa história, de que a gente realmente não foi permitido vivenciar todas as emoções de forma plena. Sempre tinha alguém falando alguma coisa e interrompendo esse movimento nosso e da criança, que é muito autêntico. Né? Hoje eu tenho esse cuidado, quando a minha filha está feliz, que bom, a gente comemora e vai lá, e sem... Sabe, esse discurso de não fica muito felizinha, não, porque daqui a pouco vai não sei o quê, não sei, que é um discurso que a gente ouviu, né? E não se permite viver. A gente tem medo, olha que triste, né? A gente tem medo de contar as nossas conquistas e as nossos momentos felizes para outras pessoas, porque a gente acha que eles vão sentir inveja e que isso vai prejudicar a gente e que a gente vai parar de conquistar. Olha que loucura! Uma coisa implantada na nossa cabeça e é uma luta constante isso, é constante, é todos os dias essa luta, né? Entendeu? Não adianta eu ser hipócrita e falar, mas não existe inveja, não existe gente que tem uma energia negativa, que vai te colocar para... Existem essas pessoas, mas isso também não diminui o que eu sinto, e se eu me sinto à vontade para compartilhar isso com o mundo, ou para compartilhar isso só com meu parceiro, ou enfim, eu não tenho que, assim, né, me sabotar. Eu preciso viver isso da maneira plena. E não é porque eu vivi isso de maneira plena que daqui a pouco vai vir uma situação ruim. Vai vir porque a vida é assim, são altos e baixos. A gente está feliz agora e daqui a pouco a gente está triste, depois está com raiva, e depois está com medo, e depois está feliz, e depois está amando. Porque é isso. Parece que a gente fala assim, nossa, deu muito bom, já já vai dar merda. É isso, a gente não curte o momento da felicidade, né? Deixa dar merda pra quando dá acontecer. Hoje não, hoje vamos viver, né? Exatamente. E a gente nem sabe se vai dar no próximo minuto tá vivo, né? Porque vai que eu tenho um infarto fulminante. Pode bater o dedinho, estourar tudo e dessa pra melhor. Ô, Nath, eu acho que foi domingo passado ou retrasado, porque o Fantástico trouxe aquela grande reportagem que tá repercutindo o Brasil inteiro sobre o bebê reborn, né? E tem gente que eu acredito que seja... Meu Deus, eu posso ser julgado aqui, cancelado, mas se tem um probleminha aí, algum probleminha tem, tá? Porque trata um bebê reborn como se fosse um bebê real, né? Então, eu tava conversando com uma pessoa, achei até interessante o ponto que ela colocou. Pessoas que estão querendo ter bebê reborn, eles querem ter filho, mas não querem ter responsabilidade de ter um filho. Eu quero saber a sua opinião sobre essas pessoas que estão tratando, colocando crianças no fila do SUS para fazer tratamento. Qual que é a sua opinião sobre esse tipo de pessoa, né? Que estão tratando boneco de plástico como fosse humano, né? Olha, eu acho que tem tantas camadas, né, nesse comportamento, mas olha como isso reflete mesmo um adoecimento da nossa sociedade, inversões de valores e uma série de coisas. Mas assim, primeiro, né, e isso não é só para criança, eu falo muito para os pais das crianças e dos adolescentes, mas isso é para todo mundo. Todo comportamento é uma comunicação, e a gente tem que interpretar o que está por trás desse comportamento. Toda falta, todo excesso, na verdade, todo excesso está escondendo uma falta. Então, hoje eu vejo por alguns prismas, mas eu vou falar aqui de dois, tá? O primeiro deles é o quanto essas pessoas estão carentes e estão tentando preencher um vazio emocional muito profundo com um boneco. E carente em todos os sentidos, de relações humanas, que pode ser a relação parental, que pode ser a relação com o parceiro, a relação consigo mesmo, que está necessitado mesmo. E encontrou
nesse bebê reborn uma maneira de preencher o seu vazio emocional. Então, sim, é um adoecimento, né? Não tem como falar hoje, assim, a pessoa está tratando aquilo como se fosse real para ela, achando isso normal, não é normal. Isso está escondendo uma necessidade por trás que a gente precisa olhar, compreender e tratar como saúde pública mesmo, né? Essas pessoas precisam de apoio, precisam né, de acolhimento, precisam serem ouvidos para a gente entender ali o que está por trás dessas camadas e conseguir ajudar. Porque se iniciou, né, muito assim, olha, uma mãe que perdeu um filho e não sei o quê, e está passando por um luto, vai lá, utilize isso como um recurso para atravessar esse luto. Mas hoje tomou por proporções muito maiores e preocupantes. Porque, olha só, então, eu estou tentando um atendimento no SUS, uma vacina, isso, daqui a pouco eu estou tentando uma creche na escola, e eu estou prejudicando com essa minha atitude pessoas que têm as necessidades reais, com pessoas de verdade, com crianças de verdade, que estão ali, né, na fila. Mas eu encaro também através do prisma de que é um preenchimento de um vazio emocional e que sim, tem uma necessidade por trás que precisa ser olhada, acolhida e tratada. Precisa de apoio psicológico, precisa de tratamento. A gente precisa olhar isso de uma maneira mais ampla como um tema de saúde pública mesmo. Um outro prisma, né, que também a gente sabe que tem alguns contornos e que não deixa de ser preenchimento de vazio emocional, é a questão das redes sociais. Então, entendeu-se que eu levar essa minha rotina de que tô aqui com o bebê reborn, e contratei babá, e tô indo levar no SUS, e tá vacina, que isso gera muita visualização, muito engajamento, né, muitos likes, dinheiro, às vezes, né, patrocínio, isso e aquilo. Até teve aquele caso, né, dos pais que estavam brigando pela guarda da bebê reborn. Por que que eles estavam brigando? Quem ficasse com a bebê reborn ia ficar com a conta do Instagram que tinha lá milhares de seguidores e com tudo que aquela conta traz de benefício, né? Então, tem também esse olhar do quanto é problemático a gente, né, hoje no mundo que a gente vive de rede social, às vezes a pessoa está querendo aquilo, não é porque eu quero ter uma criança, mas não quero ter responsabilidade, é porque eu quero like, é porque eu quero engajamento, é porque eu quero visibilidade, que é o quê? É pertencimento, é validação, que por trás está o quê? Vazio emocional, mais uma vez. Né? Então é um adoecimento mesmo. Você falou sobre tudo hoje é tudo por like, tudo por isso, né? Eu lembro, você já viu Black Mirror? A gente tá vivendo, não precisa nem assistir, que a gente já tá vivendo. Eu falei assim, não, que absurdo, como isso. Gente, hoje é isso, cara. Hoje é isso. Tem um episódio que fala sobre isso, sobre like. Se a pessoa não tiver muito like, é não validada. Tem um que falava que era sobre aquele cachorro, robô. Hoje a prefeitura de São Paulo tem esse cachorro também. Eu não desacredito mais nada. Eu não sei se eles estão se inspirando no Black Mirror pra trazer pra vida real. Eu tenho medo. Só posso dizer Sim. isso. Eu tenho medo. E olha a importância, Ayrton, da gente olhar para isso realmente com um olhar mais humano e amoroso, de que Alice Miller, ela tem uma frase muito potente que ela fala assim, que tudo que acontece na infância retorna integralmente para a sociedade. Então, eu preciso olhar para as relações nessa infância e nessa adolescência para que eu consiga devolver para a sociedade um adulto saudável. Né? Então, quando a gente fala de vazio emocional, começou onde? Começou na infância e na adolescência. Uhum. Se lá na infância e na adolescência, no desenvolvimento mais crítico do meu cérebro, eu tenho um repertório de regulação emocional, eu tenho um amparo, eu me sinto seguro na minha família, eu me sinto pertencente, validado, ouvido, amado. Vai chegar lá na fase adulta, eu vou precisar dessa validação externa? Eu sei que, né, a gente está falando de algo muito mais estrutural da nossa sociedade hoje, mas tem menos chance disso acontecer. Tem mais chance de ser um adulto emocionalmente saudável e que se relacione melhor com as pessoas. Então, não tem como a gente olhar para o que a gente está vivendo hoje e falar, beleza, vamos então aplicar multa para quem está
tá levando o bebê reborn no SUS, vamos fazer não sei o quê e pensar só no imediato. Eu preciso pensar no que eu estou construindo para amanhã, que é das relações que a gente tem com essas crianças, com esse adolescente hoje. Como diz, é voltar pra base, né? A base é a É nossa, voltar para base. é a nossa infância. Nath, estamos quase acabando. Já estamos mais de 1 hora de podcast aqui. Eu tenho várias perguntas, mas eu não consigo fazer todas. Eu tô com o meu, ó, vários papelzinhos aqui da cola. Tô com, ó, várias perguntas aqui, vai vindo, tô anotando, você tá falando, tô anotando. Ô, Nath, eu vou fazer 2 perguntas em seguida novamente e nós vamos fazer o encerramento. Eu quero saber qual que é o limite é, entre eu ser pai e mãe e ser amigão, aquele pai amigão, abraça tal, um pai parceiro e um pai rígido. Aonde que eu tenho que ter um limite de cada um, saber dosar? Eu tenho que ser um pai amigão, eu tenho que acolher, uma mãe amigona, eu tenho que acolher. Não, esse momento tem que ser rígido, porque às vezes a pessoa é só uma coisa, né? Tipo, só amigão e vai deixando passar e a criança vai crescendo e vai fazendo o que ele quer. Qual o momento que preciso ser cada um desses? Como que eu posso ser assim? Olha como a gente já tem uma visão distorcida, né? De que o amigão é só oba-oba, né? Mas eu vejo hoje, assim, a amizade como um lugar de reconhecimento, de pertencimento, de acolhimento, de suporte, de apoio, de segurança. É essa a minha visão que eu tenho de amizade. E traduzindo nessa minha visão para as relações com o seu filho, por que não ser amigo do meu filho? Porque se a gente pensa assim hoje, o que eu queria do meu amigo? Que ele me apontasse realmente quando estou precisando ser apontado, quando eu falho, né? De ter essa confiança, essa intimidade na relação, de poder também me falar, né? De não ser só oba-oba relação de amizade. Só que a gente tem essa noção de que é isso, né? E com o meu filho vai ser isso também. Então, sim, eu posso ser amigo do meu filho e dar limite para eles, né? E tendo essa noção de que a amizade é isso, de que a amizade é essa relação de intimidade, essa relação de troca, essa relação onde um vai apoiar o outro e também vai dizer para o outro quando está falhando. Né? É claro que quando a gente coloca isso para uma relação adulta entre amigos, esse amigo não é responsável pelo outro, né? E eu, sendo pai e mãe, eu sou responsável pela segurança e saúde dessa criança. Não no sentido de que eu sei mais do que ela, mas no sentido de que eu sei como proteger, né? Que é o nosso papel, ser responsável e proteger essa criança. Então, sim, eu posso ser amigo colocando limites, né? Eu acho que não tem um quando. A rigidez, o autoritarismo, a negligência, isso seria uma utopia da minha parte achar que a gente nunca vai permear por esses caminhos, porque uma hora a gente vai, mas eles não são caminhos saudáveis. O caminho saudável é uma relação de segurança e de intimidade, de conexão com essa criança, onde ela saiba que eu sou o porto seguro para voltar, que ela vai passar por uma frustração lá na vida, que ela vai fazer as escolhas dela, mas que ela pode voltar porque eu sou segurança para essa criança, né? E uma relação de amizade, para mim, é isso também. Então, o equilíbrio ali não é saber quando ser amigo ou não. Para mim, eu tenho que ser amigo o tempo inteiro. É realmente tentar fugir o máximo que eu conseguir da rigidez, do autoritarismo, da permissividade, porque a permissividade também é para benefício próprio, Sim. não é para benefício da criança. Eu estou me beneficiando porque eu não quero lidar com aquela frustração, porque eu estou saco cheio, eu não quero mesmo fazer comida agora, eu vou dar um processado, enfim, né? É para o meu conforto e não para o conforto da criança. E não necessariamente que é porque eu sou permissivo que eu sou amigo dela, não. Nesse momento eu acho que eu estou sendo inimigo também, porque eu estou prejudicando a saúde. Né? Então é tentar fugir o máximo que conseguir desses caminhos e ser esse amigo de segurança mesmo, de porto seguro, né? Sendo o limite para aquela criança. Legal. Nath, nós estamos chegando aqui no final praticamente. Eu quero que você deixe seu Instagram, seu contato para quem quer falar com você, conversar com você. Fique à vontade. Tá. O meu Instagram é Mãe no Mundo da Luna, não é no Mundo da Lua, no Mundo da Luna.
Lá tem o link dos meus podcasts e também vocês podem me mandar direct, eu sempre respondo para a gente se aproximar, conversar, trocar uma ideia, tirar dúvidas. Me acompanhem por lá que hoje eu estou mais presente no Instagram, que tem essa possibilidade do direct, e no YouTube e no Spotify com o podcast. Também respondo os comentários, enfim. Mas se quiser uma dúvida mais íntima, mais, né, mais no particular, manda direct no Instagram. Perfeito. Nath, aonde que você acha que você vai estar aqui há 5 anos? Daqui a 5 anos? Olha, daqui a 5 anos eu queria estar realmente assim num movimento social muito forte, difundindo a educação respeitosa para pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu tenho, assim, sabe, esse ímpeto social muito forte. Estou me movimentando para isso, espero que daqui a 5 anos isso esteja consolidado e que realmente eu esteja fazendo a diferença para aquelas pessoas que precisam e não têm condição de pagar. Muito legal, muito legal. Então você já tá plantando a semente, né? Já estou plantando a sementinha, eu espero que isso dê frutos logo. Mas se não der logo, tudo bem, daqui a 5 anos eu espero que eu tenha conseguido. É bastante tempo. Nath, pra gente encerrar aqui nosso podcast, mais de 1 hora, foi muito legal. Obrigadão de novo por você ter aceito o nosso convite. Foi um bate-papo muito legal. Você é desenvolta, você fala mesmo. Isso é muito legal, rende bastante. Você sabe, né? Você é um podcaster, você sabe como funciona, né? A gente gosta de conversar, entendeu? Por isso que o podcast funciona. Deixa um recado pra uma mãe que tá te vendo agora e tá passando alguma dificuldade na criação do seu filho. Deixa um recado pra elas, por favor. Para as mamães, papais que estão me ouvindo, se olhem, se conheçam, curem os seus traumas para que vocês não repassem isso para suas crianças. Estudem para que vocês possam proporcionar algo melhor para os seus filhos. E amor nunca é demais. Amor nunca é demais. Eu vou repetir isso sempre. Não tenham medo de amar incondicionalmente o filho de vocês. Não tenham medo de acolher, não tenham medo de dar abraço, de dar beijo. Sejam próximos dos seus filhos. É isso que a gente precisa. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, viu, Nath? Eu vou deixar todos os contatos dela aqui na bio. Você que acompanhou, você vai lá, já segue ela, troca uma ideia com ela, caso você queira. Se não, acompanha o trabalho dela no YouTube, tanto no Instagram. É muito legal, ela dá várias dicas, ela traz pessoas incríveis pro seu podcast também, né? O que ela pode acrescentar, ela acrescenta também. Então isso é incrível. Gente, muito obrigado, Nath. Um beijo pra todo mundo que tá vendo aí. Tchau, tchau, gente. Obrigada, gente.